Vamos então fechando os nossos olhos e sempre trazendo à nossa frente Jesus, nosso mestre maior, nosso amigo, nosso companheiro, nosso irmão, a quem agradecemos sempre Jesus, a referência maior para todos nós. Quem conhece a doutrina, quem estudou a doutrina, Livro dos Espíritos, pergunta 625. Qual o modelo a ser seguido? É a resposta mais curta, mas é a mais intensa, a mais bonita, a mais forte. A resposta é Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, que nos acompanha em todos os instantes e que nos pede esforço, vontade, decisão, luta, empenho, amor, tudo isso para que possamos crescer. Então, sempre devemos nos espelhar em Jesus, nosso mestre maior. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Quem mais chegou aí? Luiz, um abraço, Luiz, Sidoca, Sandra, tudo bom, prima? Vamos então falar hoje uma coisa muito importante para nós, tá? A gente colocou até a chamada assim de uma forma, né? Sei lá. Que tal um esforço a mais? Por quê? Porque às vezes a gente procura sem procurar, né? Se empenha sem se empenhar. E aí, como é que fica? Fazemos, como se diz na gíria, as coisas na meia boca, né? A meia boca. E não vale a pena. Para as coisas da alma, não. Para as coisas da alma, precisamos buscar de forma intensa, dedicada, porque é tão importante. E é o que nós levamos. Levamos aquilo que somos. Viemos aqui, todos nós. Muitos acreditam que vieram a passeio. Nós viemos à Terra a passeio. Não, não viemos a passeio. Nós viemos a trabalho. Mas que trabalho? Logo de início, o trabalho da nossa evolução. Não é ser egoísta, não. É que ninguém pode dar a outro aquilo que não tem. Então viemos no trabalho da evolução. Mas a cada instante que vou evoluindo, que vou adquirindo um aprendizado novo, uma condição nova, eu tenho que passar para o outro, colocar à disposição. Se o outro vai querer, é decisão dele. Mas temos que colocar à disposição. Então viemos a trabalho, não a passeio. Mas e aí, como é que fica? Trabalha direto? Não. Tem uma lei no Livro dos Espíritos, uma lei natural. É a lei do trabalho. E me recordo que a pergunta feita foi: qual o limite do trabalho? E a resposta da espiritualidade foi: o limite das suas forças. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com empenho, aproveitando o limite das nossas forças. Mas também precisamos do repouso, do lazer, é natural, né? Recuperar as forças para executar um trabalho cada vez mais forte, cada vez mais eficiente. Vamos hoje, então, nesse tema. Que tal um esforço a mais? Vamos pensar bem nisso, né? E nós vamos começar contando uma historinha acontecida há 2000 anos atrás, com a presença de Jesus, há 2000 anos. Eu vou ler primeiro a historinha inteira e depois nós vamos fatiar essa historinha e comentar, né, fatia por fatia. Então a historinha é assim:
relacionava Tiago. Tiago era um dos discípulos, esse era o Tiago menor. Tinha o Tiago maior, que era irmão de João, e os dois filhos de Zebedeu. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, às dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento, aquilo que atrapalhava o aprimoramento. Continuava Tiago: é quase impossível praticar as lições da Boa Nova, do Evangelho, no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluíam os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza ou no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação expendida pelos companheiros, em significativa quietude, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus, então, refletiu alguns instantes e ponderou: entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E a seguir falou com brandura: existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa, tocando harpa, com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com as suas comitivas descansavam, de quando em quando, junto à moradia desse arpista, cercada de arvoredo, para escutar-lhe os sublimes ou as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo, aparentemente inábil e atolelado, ou tolo, que servia água, doce e frutas aos convivas e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, na harpa, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram, quando certa noite o arpista, volta de inesperado ao domicílio, findo um banquete de um amigo nas vizinhanças, e com indizível espanto assinala celeste melodia no ar. O mestre percebeu: alguém está tocando, quem será? Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fora um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Pensou o mestre, Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido, e sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso, o mestre arpista, libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos, que se calavam, confundidos, o mestre rematou: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que o nosso Pai se manifesta, em todos os quadros do mundo, depressa
e absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, continuava Jesus, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá, além da remuneração transitória do mundo. Então é aquele que busca crescer e aquele que estaciona, se acomoda, não se esforça, fica do jeito que está. Então nós vamos agora em fatias, tá? Vamos começar por fatias, destrinchando o que é que aconteceu nesse episódio. Vamos começar com a primeira fatia. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo quando várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. Eles tinham dificuldades para crescer, né? Eles eram judeus, não vamos esquecer disso, né? 2000 anos atrás, né? Isso aconteceu na casa de Pedro, mas é atual. Essa lição sempre é atual, né? Tadeu falava das dificuldades para conseguir o aprimoramento. Falava dos percalços, das dificuldades encontradas pelos próprios discípulos durante a tarefa de aprimoramento. Não vamos esquecer, os discípulos tinham ao lado deles nada mais, nada menos do que Jesus. E encontravam percalços, né? Eles não tinham, portanto, nenhum privilégio. Não acontecia nada mágico. Eles tinham que se esforçar para mudar o entendimento. Por quê? Porque eram judeus, né? E Jesus trazia um ensinamento novo. A mente judeu, a deles era, né? Nasceram judeus. E eles entendiam que talvez só cumprir a lei de Moisés, tá? Os mandamentos, os profetas, né? Atender às imposições de conduta dessa lei, deveriam fazer de forma firme, porque senão seriam punidos severamente. Então, olha a diferença. Eu quero conhecer a lei para me defender, para não falhar, né? Esse cumprimento da lei os fazia parecer justos. Nós somos corretos, eu cumpro a lei, né? Então, entendiam que estavam corretos, completos, que não precisava ir além. Não havia necessidade de buscar entendimentos novos. Eles nasceram daquela forma e continuariam daquela forma. Mas Jesus era diferente. Jesus veio trazer uma mensagem nova, né? Então daí a dificuldade em entender Jesus como Messias. Os judeus não conseguiam entender Jesus como Messias, né? Como nós entendemos, uma mensagem de amor. Jesus vai além, não só cumpre o que está no Velho Testamento, a lei de Moisés, mas traz coisas novas. E aí é que a coisa não casou bem com os judeus. Os judeus tinham que ter a iniciativa, o esforço para buscar o entendimento das coisas novas. Olha o que Jesus falava, por exemplo, no Sermão do Monte, tá? No Sermão das Bem-aventuranças. Quando ele ia falar uma mensagem nova, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, ele dizia assim: a lei antiga dizia, eu porém vos digo. Ele estava ajeitando a lei, né? Mesma coisa com relação aos inimigos, né? Amar o inimigo, não rejeitar o inimigo. Então, para os discípulos, era algo surpreendentemente novo, né? Em 2024, nós estamos, século 21, eu diria que Jesus ainda é extremamente novo para muitos, porque ainda não entenderam Jesus. Então é por isso que encontramos ainda
muitas dificuldades para as nossas transformações. Nós ficamos só na casca do ensinamento de Jesus. Portanto, Jesus, quando eu vou me aprofundando, eu percebo que para mim ele é novo, porque estou descobrindo coisas novas. Mas muitos nem buscam coisas novas. Ficam na lei, como se ficasse, na lei antiga. Isso por quê? Acontece porque nós projetamos muitas coisas na nossa caminhada, na nossa vida, nesse mundo material. É aqui vale tudo, é aqui que acontecem as coisas, é aqui que está a importância. Por exemplo, uma pessoa de sucesso. Quem é uma pessoa de sucesso? Aqui na Terra, olhando com os olhos da Terra. Uma pessoa de sucesso, ela é rica, ela é conhecida, é uma pessoa bonita. Então, essa visão levada à matéria nos leva a entender, por exemplo, Então, uma pessoa de sucesso é aquela que é rica, aquela que tem uma profissão maravilhosa, sem sombra de dúvida, isso é importante, Ninguém descarta isso. Mas isso nos leva a crer, por exemplo, que se alguém jovem, muito jovem, de repente desencarna, partiu, foi para o outro lado. Nós lamentamos essa partida, mas nos apoiando em quê? Ela desencarnou, puxa vida, ela seria uma pessoa de sucesso. Essa pessoa teria um futuro brilhante, ela seria rica. Nós estamos nos fixando nas coisas da matéria. E às vezes essa pessoa, ela já está tão completa no trabalho dela, espiritual, que já não teria mais necessidade de passar por esse, entre aspas, sucesso aqui na Terra, E aí a gente pode até perguntar, mas que sucesso? Será que aconteceria mesmo? E se acontecesse, seria uma coisa transitória também na Terra. Importante buscar as coisas também, Não descarto. Mas quando nós olhamos só as coisas da Terra, nós analisamos as coisas de uma forma um pouquinho equivocada, mas ela teria tanto sucesso no futuro. Será que esse sucesso não faria com que ela perdesse, por exemplo, a qualidade da alma? A gente não sabe. Então aquilo que o Pai faz sempre está bem feito, Temos que pensar nisso. Então, o que é preciso fazer, todos nós sabemos. Eu quero crescer, quero evoluir, espiritualmente, sobretudo espiritualmente. Nós sabemos o que precisamos fazer. E aí eu pergunto, por que não fazemos? É preciso esforço, dedicação, E encontramos as dificuldades para transformar porque muitas vezes não colocamos o esforço nessa caminhada. Nos esforçamos para coisa da Terra, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer isso, eu vou preparar ali, não sei o quê. Trabalho 20 horas por dia, mas na hora de cuidar da alma, às vezes eu não dou meia hora, nem prece eu faço, nem um pensamento melhor eu dirijo a um irmão. Fica difícil. Continuando a historinha. É quase impossível, isso aí é Tiago falando, é quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, eles concluíam. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza ou no endurecimento do coração. Então, essa dificuldade é encontrada por todos nós encontramos, O mundo nos oferece isso tudo, a avareza, coração duro, tudo isso nós estamos encontrando, e o nosso também, Então nós somos também, por exemplo, avarentos, também no sentido moral. Avarentos no sentido moral. Por quê? Ficamos restritos àquilo que somos. Não quero mudar. Não quero me melhorar. Eu estou satisfeito como estou. E às vezes, até digo,
Olha, tá ruim, mas tá bom. Não tá bom coisa nenhuma. O coração está endurecido. Não abre espaço para mudanças. E as mudanças é que nos levam adiante. As mudanças para o bem, né? Então, isso, quando eu penso dessa forma, são as coisas exteriores vencendo, me derrotando, porque ela me coloca valores exteriores cada vez mais fortes, né? Quando valorizamos, então, o exterior, eu valorizo o exterior. Não, isso é tudo para mim, né? Eu transformo as coisas do exterior, as coisas principais da minha caminhada, os meus deuses. Então, nada de renúncia. Por que eu vou renunciar às coisas da terra? Se eu renunciar, vem outro, pega e leva. Não. Perdão. Será que eu vou conceder perdão? Eu não, de forma nenhuma. E a bondade, onde vai parar, né? Nada de gratidão. Gratidão, não. Nunca ninguém me deu algo, eu também não vou dar para ninguém, não vou agradecer, não. Nada de valorização. Sempre me exploraram e eu exploro todo mundo. E ainda penso, hein? Se não há reciprocidade, eu também não ajudo. Então não é caridade. Caridade não é troca. E é incapaz de praticar a caridade. Caridade que você dá, mas quer receber, não é caridade, é permuta, é troca, barganha, né? Caridade. Esquecemos que caridade, a verdadeira caridade, é aquela que dá, vira as costas e vai embora, sem cobrar nada. Mas se eu valorizo as coisas da terra, como que eu vou fazer isso? Estarei avesso a tudo isso. A historinha continuava. Registrava um mestre, Jesus, mestre aqui ainda é Jesus, a conceituação expendida pelos companheiros, pelos discípulos, em significativa quietude, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Né? Que verdade, né? Podemos ter excelente professor, entretanto, decidimos não querer aprender. O professor é bom demais, eu como aluno sou ruim demais, não quero aprender. E o inverso também. Às vezes temos um professor que não sabe se dedicar, não se interessa, entretanto, eu consigo superar aquilo tudo em razão do meu interesse. Vou pesquisar, vou buscar, né? Então costumamos falar, isso aí acho que todo mundo já ouviu, quem faz a escola é o aluno. Então aí que está a questão do esforço. Entre o ensino e o aprendizado, tudo depende do aprendiz. O aprendiz que não se esforça, não aprende, não avança, não cresce, né? Continuando a historinha. E a seguir, Jesus falou com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa, tocar harpa, né? Com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com as suas comitivas descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar-lhe as sublimes improvisações na música. O admirável mestre da música fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra, na expressão musical a que se consagrara. Arpista, né? Aquela situação, ele conseguiu aquela qualidade na música graças ao esforço dele. Não aconteceu por acaso. Ele estudou, se aprimorou, ficou debruçado sobre a harpa. Então, a qualidade dele dependeu do esforço dele. Ele se alegrava em apresentar sua arte em casa e receber os que o procuravam. Ele fazia porque amava a sua missão
de arpista, de músico. Em sua casa as pessoas eram atendidas também em suas necessidades, né? Vamos entender esse mestre, por exemplo, como sendo Jesus. Depois nós vamos completar isso, tá? Continuando a historinha, diz assim: em seus saraus do músico, né, e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo, aparentemente inábil e tolo, que servia água, doce, frutas aos convivas, os convidados, e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, na harpa, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Então, esse escravo, tolo, aparentemente tolo, que servia água, frutas, ele olhava o seu mestre tocando e não tirava os olhos, se mantinha em silêncio. Esse escravo, então, fazia esse atendimento e, trabalhando em silêncio, ele prestava toda a atenção na qualidade do seu mestre, né? Fascinado pelo aprendizado que ele poderia absorver. Se esforçava, então, ao máximo. Esforçava. Sendo o mestre Jesus, agora nós vamos tirar o arpista e vamos colocar Jesus na condição do mestre. O escravo fiel e esforçado são aqueles que se interessam pela mensagem do mestre. E se interessando, começam a servir o próximo, como o escravo tolo. Ele estava atento ao mestre, queria aprender a tocar música, mas não deixou de atender os convidados, dando água, fruta, suco, aquilo tudo. Tudo isso, obviamente, dentro das suas possibilidades. Falava que ele era tolo. Então eram poucas as possibilidades? Sim, mas sempre servindo. Sempre servindo. Mas ao mesmo tempo em que serve ao próximo, a atenção também se fixa no aprendizado com o mestre, sempre observando e aprendendo com ele. Seguindo a historinha. Muitos anos correram quando, certa noite, é Jesus nos contando essa história, o artista volta de inesperado ao domicílio. Ele havia ido a um banquete na casa de um amigo nas vizinhanças e, com indizível espanto, assinala celeste melodia no ar. Então ele ouviu uma música que não era ele que estava tocando. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se for um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara lugar? Quem seria o estrangeiro? Então, quando nós nos julgamos mestres em alguma coisa, mestres orgulhosos, quando nos julgamos, portanto, superiores a todos que nos rodeiam, se percebemos alguém com capacidade que possa nos superar, imaginamos que é alguém vindo de fora, um estrangeiro. Aparentemente não pode ser meu amigo, meu filho, não, é alguém que veio de fora, porque aqui eu que sou o dono do pedaço, né? Não tem ninguém superior a mim. Afinal, naquele local lá, né, onde estava o arpista, ele se sentia superior, e na verdade era, em termos de qualidade na harpa. Só que, continuando a história, o arpista, ouvindo essa música, em lágrimas de emoção, não foi ciúme, não foi inveja, lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele, então já reconheceu que o outro tinha uma qualidade acima dele. Avança devagar para não ser percebido, e sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que, usando
os minutos que lhe pertenciam por direito, e sem incomodar a ninguém, não interferiu em ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais ele, o escravo, emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Então ele aproveitava os momentos que o mestre não estava e exercitava na harpa aquilo que ele aprendia vendo o mestre. Ele aprendeu com o mestre, se interessou, se esforçou. Então vamos ver esse trechinho. Quem era o estrangeiro? É aquele que tocava de forma tão especial. Não dava para imaginar que seria aquele escravo, humilde e tolo, mas era esforçado. Por isso o mestre utilizou a palavra estrangeiro. Nunca imaginaria que fosse o escravo, né? Então o mestre, em lágrimas de emoção, por sentir alguém superior a ele, demonstra que esse mestre arpista, ele era humilde. Ele conseguia avaliar o outro de forma humilde. Não se colocava de uma forma orgulhosa, como aquele sendo o único que saberia tocar a harpa de forma boa. Não, de forma nenhuma. Ele compreendeu o esforço, a dedicação, as qualidades daquele escravo. E aí é que cabe. Entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Ou tudo depende do esforço do aprendiz. Esforço. Seguindo. Foi então que o artista magnânimo, o arpista mestre e famoso, libertou o escravo e lhe conferiu a posição que por justiça merecia. Então, o escravo foi levado a uma posição que merecia. Foi libertado da escravidão, porque merecia. E tudo aconteceu graças ao seu próprio esforço, sua dedicação, né? Vendo simplesmente o mestre tocando, ele aprendeu, né? E aprendeu e tocou melhor que o próprio mestre. E esse esforço foi reconhecido pelo seu senhor, né? Então ele estava até, segundo o próprio mestre, estava até numa condição até superior a ele próprio. Havia se invertido a posição. Era o mestre agora que se espelharia no escravo, né? Olha que coisa bonita, graças ao esforço. Seguindo ainda, diante da estranheza dos discípulos que se calavam, confundidos, eles não entenderam, né? Vamos lembrar, aquela mente de judeu, fixado, eles estavam trazendo agora, recebendo agora um entendimento novo. Será que era fácil? Não, não era fácil. Então, diante da estranheza dos discípulos, que se calavam, confundidos, o mestre rematou. A aquisição de qualidades nobres, para conseguir qualidades nobres, é a glória infalível do esforço. Sem esforço, não consegue. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, nessa nossa caminhada, né? Correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. E agora ele fala o oposto. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, daquele que tem o horário, segue ali, terminou, vai embora, não quer saber de mais nada, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo, as coisas passageiras, né? Então,
A conclusão que chegamos nesse trecho é: nada de matar o tempo. Não dá. Me dá um arrepio alguém que... não, eu estou aqui, estou matando o tempo. Meu amigo, o tempo não volta. Você está jogando o tempo fora. Aproveite o tempo para aprender, para crescer. Aproveite, agarre oportunidades, aprendizado, né? Fazer como o escravo da história, que aproveitou cada momento, cada segundo, para aprender com aquele mestre tocando harpa. Vamos pensar. O harpista, aquele que tocava harpa. Vamos colocar agora Jesus na figura dele, tá? Nós somos os escravos, ainda tolos, né, da historinha. E aí a pergunta é: fazemos só o que foi mandado? Vai distribuir suco, vai levar as frutas, e você vai, leva, volta, depois leva suco, leva... Será que fazemos só isso? Nos contentamos com isso? Não vamos além? Ou será que já nos esforçamos por aprender com o mestre? E quando cumprimos com os deveres do dia, trabalhamos aí na empresa, não importa, né? Vamos à aula. O que nós fazemos depois? Será que nos esforçamos em buscar aprendizados nobres, edificantes? Ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Então, o aproveitamento não é igual para todos, é diferente, porque depende do esforço. E o nosso aprendizado, como é que está? Ele tem sido bom ou sofrível? Precisamos entender que depende do esforço, tudo depende do esforço e da boa vontade. Só que muitos preferem continuar escravos. Serve o suco, serve a fruta, serve a água, volta, senta no banquinho, serve o suco, serve a água, volta, senta no banquinho e não sai disso. Não vai em busca de conhecimentos novos, ensinamentos novos. E Jesus é inesgotável, aquilo que ele nos deixa. Então, muita gente fica sem o esforço e não se modifica, né? E não percebem, muitas vezes, que são escravos das coisas fúteis. Acabam ficando presos e nem percebem que a chave que os livraria dessa prisão está aqui dentro. Esforço, determinação, né? Fazer. Só que se acostumaram como escravos. Se acostumaram como escravos. Vamos lembrar, por exemplo, Moisés, há 3.500 anos, quando ele está saindo do Egito com o povo hebreu. Ele tinha uma caminhada longa no deserto. E o hebreu estava vivendo lá no Egito. Bem ou mal, eles tinham lá o que ter, né? Comida, água. E agora Moisés ia conduzi-los para a liberdade. Eles eram escravos e precisavam, né, sair, portanto, em busca da liberdade na terra prometida. Só que no caminho, caminhar pelo deserto não é fácil, né? As dificuldades, o calor intenso, a água, a dificuldade da água, da comida, um monte de coisa. Chegou o momento em que muitos dos hebreus que acompanhavam Moisés começaram a dizer: ele nos trouxe para isso. Lá no Egito nós tínhamos isso, nós tínhamos a comida, tínhamos a água. Não falou: lá no Egito eu, como escravo, tinha comida, tinha água. Então era como um animal que você dava ração, ele comia e ficava feliz. Não tinha o sonho de liberdade, não almejava nada, nenhuma conquista nova. Estava acostumado a ser escravo. Terrível, né? Nós mesmos, hein? Vamos perguntar.
Já percebemos que podemos ser arpistas, né? Mas continuamos escravos. O que eu faço hoje para me libertar? Esse libertar é conquistar coisas novas, entendimentos novos, sair da mesmice. Quantas vezes as coisas da alma, eu já li, já estudei e parou naquilo? Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles falou para ele: é preciso ler o Livro dos Espíritos. E ele leu. Pronto, Joana. Leu. Joana era a mentora dele. É a mentora. E aí, já li. Lê de novo. Leu. Pronto, Joana. Leia de novo. Leia de novo. Aprenda, raciocine, porque você leu o mesmo livro, mas a tua cabeça é outra. Você tem condições de ir muito mais longe, ampliar a tua forma de olhar as coisas ao seu redor e crescer cada vez mais, com a mesma história. As parábolas de Jesus, aparentemente infantis, a cada novo entendimento que você conquista em razão de um estudo, quando você lê a mesma parábola, com aquele conteúdo aparentemente infantil, ela te traz um ensinamento grande, grandioso e diferente daquele que você teve no dia anterior. É assim que vai abrindo a mente. Mas, na condição de escravo, eu me contento com aquilo que eu já tenho: água, suco e frutas. É difícil, né? Então, Jesus continua nos convocando a tocar a harpa, já nessa encarnação. Aprender a crescer, tocar a harpa. E eu deixo para a próxima. Não, essa aqui, você me desculpa, Jesus, eu quero ficar escravo. Não quero me abraçar nada, eu não quero me comprometer com nada, eu não quero ir além. A primeira vez, isso aí é ignorância nossa, né? A forma equivocada como nós vemos. Quando eu comecei na doutrina espírita, nossa, faz tanto tempo, eu frequentava uma casa, e essa casa eu ia, assistia, e um dia uma pessoa, um trabalhador da casa, veio até mim, e eu, como uma pessoa que só ia assistir e ia embora, ia assistir e ia embora. E aí ela vem e pergunta: olha, você conhece esse assunto? Você sabe fazer isso? Você tem habilidade para mexer nisso? Eu falei: tenho. Nós estamos precisando de você. Para quê? Você poderia fazer assim assado para nós? Eu falei: faço, sem problema. Era a primeira vez que eu ia fazer um trabalho dentro de uma casa espírita, né? Naquela época o arco-íris ainda era preto e branco, não era colorido. Eu saí dali na santa ignorância, falando: poxa, estão precisando de mim. Precisando de mim. Que coisa feia. Eu fiz aquilo. E dali para frente, eu descobri que era eu que estava precisando da casa. Foi na casa que eu encontrei. E saí dali inicialmente achando que estão precisando de mim. Que ignorância, né? Eu é que precisava deles, né? Então esse negócio de Jesus nos convoca a ser arpistas, né? Trabalhadores, tocar a música que toque o coração dos outros, eu deixo para outra encarnação eu faço, né? Então me comporto como os discípulos na historinha. Será? Lembro que eles estavam indecisos, estavam encontrando percalços. Jesus, do lado dele, trazia as orientações para essas mudanças. E eles falavam em percalços para aprimorarem. Eles não tinham percebido Jesus. Eles estavam deixando para a próxima, né?
Como que a gente faz? Então, é preciso esforço, nos esforçarmos para entendermos cada vez mais Jesus. Ah, mas é na religião, então esse Jesus na igreja. Não. Cada vez mais entender a vida que ele, Jesus, está nos chamando a viver. Ele nos deixou ensinamentos, que é o caminho, para construirmos uma verdade e termos a oportunidade de construir uma vida. Então, esse Jesus é para a vida, para a vida em sociedade, exercício da cidadania, para as amizades, para a prática da honestidade, da fraternidade, e também nos momentos de nos religarmos a Deus. Muito embora a prática de tudo isso que eu falei, sociedade, fraternidade, amizade, já é estar com Deus, porque eu estou com um irmão, né? Mas e aí? Será que eu tenho que seguir isso? Livro dos Espíritos, a pergunta 625. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Quem quiser procurar. Foi perguntado: qual o modelo a ser seguido pela humanidade? A resposta: maravilhosa. A mais curta de todas, mas a mais forte. A resposta da espiritualidade foi Jesus. Pronto. É ele. Ele é o grande modelo a ser seguido. Ele foi honesto, ele foi trabalhador, ele foi amigo, ele foi fraterno. Foi tudo isso. É o modelo a ser seguido para a nossa vida nesse mundo, né? E as pessoas acham que Jesus está trancado dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de um centro espírita. Não, Jesus não é isso só, não. É também, mas não é só isso. Ele é muito mais do que isso, né? Então, é preciso esforço para seguir o caminho das mudanças, né? E nós sabemos que isso é um processo. Não se modifica de um instante para outro, mas precisamos ir nos modificando a cada novo instante e seguir então o caminho, esse caminho da mudança, se queremos chegar na meta. Kardec diz que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Todos nós temos más tendências, né? Ele falou domar, não matar, eliminar, porque ele entendia a dificuldade que todos temos, e ele tinha também, lógico, era humano, né? A dificuldade para eliminar as más tendências. Mas nós temos que começar domando, né? Controlando o esforço para com que possamos, por exemplo, amansar esse cavalo selvagem, as nossas más tendências, a ponto de poder montar e cavalgar. É um caminho, né? É um processo. Então, vamos pensar. Se o mestre que está tocando a harpa na historinha é Jesus, né? Nós deveríamos nos comportar como o escravo que estava servindo os convidados, servindo ao próximo, aquele que estava lá, né? E ao mesmo tempo ir aprendendo a tocar a harpa da vida, cada vez melhor. É servir ao próximo e aprender com o mestre. Servir ao próximo e aprender com o mestre. Ou seja, ir para a prática do aprendizado, né? Para que não fiquemos, portanto, desafinados na nossa caminhada. Isso é importante. Então, não percamos, né, de vista entre o ensino e o aprendizado. Tudo depende do aprendiz. Não vamos ficar sem ir além. Não vamos ficar sem buscar
não vamos ficar sem nos empenharmos na busca de um entendimento maior. Quando eu falei que esse Jesus é inesgotável, ele não está limitado naqueles 4 evangelhos que estão lá no Novo Testamento. Esse Jesus não está limitado a um evangelho segundo o Espiritismo, que dentro da doutrina nós temos, que são os comentários daqueles 4 evangelhos, só que sob a luz do Espiritismo. O ensinamento de Jesus é muito maior, muito mais amplo. Eu consigo ver Jesus conversando comigo quando eu converso com um amigo e ele me dá uma sugestão, olha, um comentário bom, quando eu assisto um filme, quando eu ouço uma música, quando eu leio uma mensagem, quando eu vejo a sinceridade no olhar de alguém, é Jesus passando para mim isso tudo. Quando eu leio um livro edificante. Então, não podemos nos deter, parar nisso. Esforço, raciocinar Jesus, buscar Jesus, encontrar Jesus e espalhar Jesus em todos os cantos da nossa caminhada. Na sociedade, estou no hospital, alguém está triste, assustado, ter a oportunidade de sorrir, de passar, mexer na cabeça da pessoa. Vamos lá, coragem, vai em frente, né? Uma pessoa perdida, que você possa deixar uma palavra de conforto, de estímulo. Isso é Jesus falando. Combinado? Então, não vamos nos esquecer, hein? Que tal um esforço a mais? Vale a pena. Vamos fechar os nossos olhos e terminar trazendo Jesus sempre no nosso coração e agradecendo o Mestre. Agradecer por estar sempre conosco, deixando ensinamentos novos a cada novo instante e nos chamando. Vai, irmão, um esforço a mais. Vai, você consegue. E aí nós despertamos e queremos aprender cada vez mais. Vamos fazer isso. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Vamos ver quem está aqui. Seu Laércio está aí. Alceia, Paulo, um abraço para vocês. Maria Linda, tudo bem? Francisca. Deixa eu ver no outro aqui. Paulo Sérgio Cerato, tudo bom, Cerato? Ivone Botter, Vera Cândido, Valderez, Luci, tá rodando aí. Quem mais? Ei, tem tanta gente aí. Daniela Melo Limeira, né? Tá, um abraço a todos vocês. Doutor Faria, um abraço. Pessoal, até semana que vem. Obrigado pela paciência e vamos seguindo. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Tchau.